E para a criança que já começou a ser um leitor autônomo, que já está lendo algumas palavras, já tem uma certa velocidade, o que é melhor ela ler? Aí já são livros que trabalham fluência e leitura, tá? São livros que têm exercícios, por exemplo, vamos pegar uma frase, o Jairo foi até a minha casa. Aí você vai ver lá que vai estar assim, o Jairo foi até a minha, o Jairo foi até a minha casa. Isso é um tipo de exercício que vai ajudar a criança na fluência, tá? Então você já pode começar a trabalhar exercícios com frases maiores, né, mais complexos, com vocabulários mais requintados, né? Quando a criança já lê de forma autônoma, entendeu? Uma coisa que eu reparei também é que, por exemplo, eu tenho 2 coleções aqui em casa. Tem uma coleção recente do Monteiro Lobato, que ele fala... isso é muito interessante, só voltando um pouquinho. Os livros do Monteiro Lobato, pelo menos dessa coleção que eu tenho, ele é uma introdução à alta literatura. Por exemplo, a tia Anastácia, um exemplo, tem lá uma historinha que a tia Anastácia, os Visconde Sabugosa e a Narizinho, eles começam a mexer na estante e vê que tem um livro grande, ilustrado, que ele fica lá em cima. E eles ficam curiosos para saber o que tem naquele livro, eles vão lá para tentar ver as gravuras e tal, eles derrubam o livro e caem em cima do Visconde Sabugosa, amassa ele até. E aí, é o livro do Don Quixote. Aí a tia Anastácia vê que eles estão fazendo bagunça, que eles derrubam o livro e tal, e começa a contar, ler o livro para eles. Então, assim, é uma introdução ao Don Quixote. Ela reconta a história do Don Quixote, ela explica o vocabulário difícil que tem no livro, e começa a falar para eles, o que vocês acham que é tal coisa? Aí eles começam a tentar descobrir o que é, e o Visconde é muito esperto, ele é o Visconde, um sabuco científico, né, tal. Aí ele começa a explicar o que significava aquilo. Então, assim, é a leitura interativa. Isso, eles vê as gravuras, explica os vocabulários mais rebuscados, mais difíceis, tal. Então, assim, toda essa coleção do Monteiro Lobato é uma introdução à alta cultura, à alta literatura, tal, e uma introdução aos grandes clássicos da literatura. Então, só que eu ia falar o seguinte, eu tenho uma coleção que é mais nova, que as ilustrações não são tão legais, não são tão bonitas. Mas aí tem uma mais antiga, que se eu não me engano é de 1970, que aí as ilustrações são bem mais bonitas. E eu percebo que as crianças se interessam mais por esse, que é uns livros grandões, assim, tal, uns livros maiores, tem umas ilustrações maiores, e elas se interessam muito mais. Tanto é que eles pegam mais esses grandes e ficam folheando, já desde novinho. Né? Eles ficam folheando e tal, e você vê que isso atrai as crianças, que elas ficam mais interessadas na história. Então, uma forma de atrair as crianças e ajudar elas a se interessar é ter esses livros com as ilustrações, e normalmente são os livros mais antigos, que tem essas ilustrações melhores, mais bonitas e tal. Tem até alguns de fábulas do La Fontaine, que é o Gustave Doré, que ilustrou. Bonito. É muito bonito. E as crianças se interessam, tem umas ilustrações meio tenebrosas, assim, eles ficam olhando os detalhes e tal. É muito legal. Então, o Monteiro Lobato já fazia essa leitura interativa já nas obras dele. Tem mitologia grega, tem vários clássicos, tem as descobertas científicas, as grandes viagens, tem lá Geografia de Dona Benta. Então tem muita história legal, que é uma introdução, que depois que a criança já tem essa introdução, que ela já tá lendo e já tem uma certa fluência, aí você pode ler o original. Né? Fez toda a introdução, toda a leitura interativa, a criança aprendeu a ler e tal, aí depois leu o Don Quixote mesmo, leu as grandes navegações, as histórias, sei lá, né, do Moby Dick, enfim. Aí você já pode ler o original mesmo, né? A literatura que o Monteiro Lobato fez a introdução e indicou nos livros deles, né? Certeza. Nos livros dele, né?